Paz e graça a todos. Vamos nos colocar de pé para orarmos e darmos início a esta escola dominical, a este culto de ensino. Escola dominical é um culto de ensino, né? Aleluia. Eu quero convidar você nesta manhã a se desprender de qualquer coisa. Nós estamos numa escola dominical, mas você saiu da sua casa pela manhã, deixou sua cama, é o único dia que nós podemos dormir até um pouco mais tarde, né? Para estar na casa do Senhor. Se você veio aqui nesta manhã, é porque você quer aprender algo, mas mais do que isso, você quer buscar, você veio buscar a presença de Deus. E eu quero dizer para você que quando a primeira pessoa entrou nesta manhã, neste lugar, o Espírito Santo de Deus entrou junto com ela. E se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui nesta manhã, este é um lugar propício para que haja milagre. Este é o lugar propício para que haja mudança de vida. Esse é o lugar propício para que Deus fale com você nesta manhã. Então, se você abrir o seu coração, se você deixar Deus falar com você nessa noite, tenha certeza de uma coisa: você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque quando Deus está num lugar, sempre acontece algo diferente. E se você abrir o seu coração, se você se derramar na presença de Deus, Ele vai falar com você nesta manhã. Enquanto o nosso professor estiver nos ensinando nesta manhã, eu quero te convidar a dar glória. Eu quero te convidar a abrir o teu coração. Quem sabe, enquanto ele estiver te ensinando, o Espírito Santo pode te batizar nesta manhã. O Senhor pode te curar, pode falar com você nesta manhã. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, quando Deus fala com Isaías, com Jeremias, dizendo para ele descer à casa do oleiro. Se nós olharmos um pouco antes, ele estava num momento difícil do ministério dele. Ele queria que Deus falasse com ele de uma maneira extraordinária. Mas Deus fala com ele: olha, desce até a casa do oleiro. E descer à casa do oleiro naquele tempo era uma coisa tão simples. Não era nada extraordinário ir à casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, Deus também não fala com ele. Ele começa a olhar o oleiro trabalhando. Enquanto o oleiro trabalhava, Deus começa a falar com ele. Em algo simples, um vaso que ele fazia, daí de repente o vaso se quebra e Deus começa a falar com ele. Então nesta manhã, quem sabe você possa pensar: olha, era só uma escola dominical, mas é um lugar que Deus pode falar com você. É o lugar, é o momento que Deus reservou para falar conosco. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua casa nesta manhã. Pai querido, viemos aqui, Senhor, para ouvir Tu falar conosco. Viemos aqui para Te adorar, para Te bendizer na beleza da Tua santidade. Primeiramente, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Sabemos que somos falhos, que erramos, que pecamos, mas o Teu sangue vertido na cruz do Calvário nos purifica de todos os nossos pecados. E por sermos perdoados, lavados pelo Teu sangue, temos condições de entrar nos santos dos santos para Te adorar nesta manhã, Senhor. Não permita que saímos daqui da maneira que entramos, Senhor, mas fala conosco. Muda, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos ensina, mediante a Tua palavra, como viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Usa, Senhor, o nosso professor nesta manhã. Dá a ele, Senhor, unção da Tua graça, unção do Teu Espírito, Senhor. Dá a ele, ó Pai, a palavra revelada nesta manhã, para que possamos, Senhor, sair daqui cheio da Tua graça, para que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Senhor. Não queremos nada diferente a não ser sair daqui transformados pela Tua palavra. Não queremos nada mais do que sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor, e sentindo a Tua presença. Abençoa cada irmão que está aqui nesta manhã, Senhor, que saiu da sua casa para estar aqui, ó Pai. Recompensa cada um com Tua graça, recompensa cada um com sabedoria nesta manhã. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Poder assentar. Antes de nós passarmos
para o nosso professor, eu queria trazer uma reflexão para nós nesta manhã, rápida. Abra sua Bíblia no versículo que quase nós não conhecemos, João 3:16. Todos sabemos decor, né? As crianças sabem decor. Eu lembro quando eu era criança, que não faz muito tempo, pouco de tempo ali atrás, eu era o aluno mais assíduo da escola dominical. E não é porque eu gostava, é porque a minha mãe me obrigava a ir. E como o meu quarto era atrás da sala de escola dominical, se eu não fosse na escola dominical, ela vinha até mim. O pai era pastor e o meu quarto, nós morávamos na igreja, e o meu quarto era atrás da sala da escola dominical, então não tinha jeito, eu tinha que ir na escola dominical. E eu lembro eu comecei a frequentar a escola dominical com 5, 6 anos de idade, morávamos em Blumenau, e era o tempo que a professora contava a historinha e pregava a figurinha na flanela, né? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, se todo pai soubesse a importância da escola dominical, todos os nossos filhos estariam na escola dominical. O meu menino não veio hoje porque ele tem prova amanhã, mas eu deixei ele em casa contrariado, não queria. Mas a mãe falou que já estudavam, melhor obedecer, né? Mas, irmãos, a escola dominical, ela é um fundamento para as nossas crianças. Todo pai deveria obrigar o seu filho a vir à escola dominical. Todo jovem deveria vir para a escola dominical. Porque é o lugar onde nós aprendemos. Eu sempre falo que o culto pela manhã é o melhor culto que tem. Eu sempre falei isso. Eu gostava muito quando morava nos Estados Unidos, porque a cultura americana, o culto é pela manhã. De manhã, os irmãos não viram futebol, então o time não perdeu, não fizeram churrasco. As irmãs não queimaram o arroz, não queimaram o feijão, não conversaram. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã em nossa vida. Nós acordamos de manhã com a nossa mente aberta para aprendermos a palavra do Senhor. Então, o melhor horário para mim, para cultuarmos ao Senhor, é pela manhã. E a escola dominical, irmãos, ela é tremenda. O que nós aprendemos aqui fica guardado no nosso coração. Porque vamos dizer que nós viemos vazio, né? Acabamos de acordar, não nos incomodamos com nada, nada tirou a nossa atenção. Nós saímos de casa para a igreja. Então, esse é o melhor horário para nós cultuarmos ao Senhor. Para mim, é de manhã. Então vamos aproveitar bem esse momento que nós estamos aqui, para adorarmos o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz, João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero tirar uns minutinhos para nós falarmos só da parte A, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando nós começamos a parar, a analisar, quando o irmão Salvador conversou comigo para mim fazer a abertura da escola dominical, eu comecei a me preocupar o que eu falaria. E o Senhor colocou no meu coração este versículo, para falarmos sobre o amor de Deus para conosco. Nós falamos tanto em amor. Quando ligamos a televisão fala tanto em amor, o rádio fala em amor, a música secular fala em amor, os nossos hinos falam tanto em amor, nós falamos tanto em amor. Quem sabe você acordou hoje pela manhã, olhou para sua esposa, falou que amava ela, falou que amava o seu filho já. Nós acordamos e vamos dormir falando em amor. Mas será que nós vivemos realmente o amor? Porque vamos parar para analisar esse versículo que fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se esse versículo acabasse aqui, ele teria algum sentido para nós? Ele faria diferença na sua vida? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não é, até nesse momento, um versículo ou uma frase que ela expressa, mas ela não faz sentido. Mas quando ele fala, porque ele deu o seu filho, aí, além de verbalizar, ele concretizou em uma ação o amor dele para conosco. Nós estamos muito acostumados, irmãos, em falar, em viver um amor de muitas palavras,
mas é um amor de muita pouca ação. Eu estou falando, não estou falando do amor que eu tenho para com a minha esposa, não estou falando desse amor secular. Eu estou falando do nosso amor para com Cristo, o nosso amor para com Deus. Nós vivíamos num mundo de pecado, nós vivíamos uma vida errada, e alguém falou para nós que Deus nos amou, e não fez sentido, mas ele falou, olha, ele nos amou, mas ele deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Daí ele falou que Jesus, ele nos amou. Só que ele nos amou e ele morreu na cruz, ele deu a vida dele por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então o amor de Deus, se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ver que o homem pecou, e Deus tira o homem do jardim do Éden. Só que no contexto diz que quando o homem pecou, o homem se escondeu por quê? Porque ele viu que Deus vinha passear no jardim, e quando eu estava meditando nisso, eu comecei a observar que Deus fez o homem, colocou no jardim, mas não abandonou o homem no jardim. A Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. Isso é demonstração de amor. Te coloquei no jardim, Adão, mas não te abandonei no jardim. Eu venho todo dia conversar contigo, porque eu te amo. Eu estava vindo da escola esse dia com o meu menino e eu comecei a perguntar para ele. Eu falei, Natan, você ama o pai? Ele falou, mas é claro que eu amo. E a mãe? Eu amo também. Eu falei, como é que eu sei que tu me ama? Como é que a mãe sabe que tu ama? Ah, pai, porque eu falo que eu amo. Eu digo, mas só falar resolve? Se o pai falar que o pai te ama e não fizer nada para não comprar comida para você, não te der roupa, para não te abraçar, para não comprar teus brinquedos, aí é diferente, né? Pai disse, pois é. Eu digo, tu ama Jesus? Aí ele falou, eu amo. Eu digo, o que tu faz para que Jesus saiba que tu ama ele? Ah, pai, ele sabe tudo. Eu digo, pois é. Eu digo, eu creio, eu sei que ele sabe tudo, que ele é poderoso. Mas o que tu faz para que ele saiba que tu ama ele? Ele parou, pensou, olhou. Ah, pai, não sei. Eu digo, pois é. Eu digo, tu sabe que o pai te ama porque o pai faz as coisas por você? Tu sabe que Jesus te ama porque tu já ouviu pregar, e o pai já te ensinou que ele morreu na cruz do Calvário por você? Mas o que você faz? Tu conversa com Jesus? Eu disse, vamos pensar assim, eu falei para ele. O que o pai e a mãe conversam com Jesus é pai e mãe, não tem nada a ver contigo. Você não pega carona no que o pai e a mãe conversam com Jesus. Meu filho tem 10 anos, irmãos. Eu disse, você precisa começar a demonstrar para Jesus que tu ama ele. E a única maneira que você tem hoje é você conversando com ele. É você orando. Acabou a conversa, chegamos em casa, passou-se uns dias. Eu estava almoçando e a gente começou a perceber que ele saía da mesa todo dia e ia para o quarto. Saía da mesa e ia para o quarto. Só que nós nunca nos interessamos em saber o que ele ia fazer. A gente pensou que ele ia para o celular. E um dia, passando pela porta do quarto, um pouquinho aberta, eu vi que ele estava com o joelho dobrado, na janela, orando. E a gente começou a observar que pegou um costume para ele. Todos os dias, após o almoço, ele vai para o quarto dele, dobra o joelho e vai orar. E, irmão, pode estar um amiguinho dele lá em casa que foi. Ele pede licença e fala, olha, eu vou ali no meu quarto porque eu tenho que orar. Sabe o que é isso, irmãos? Eu não obriguei. Não sou aquele pai que ensina, não, que te faz, não. Eu ensino e isso é uma coisa voluntária. Eu acho que toda criança ele tem que sentir o amor. Minha mãe e meu pai me ensinaram a amar a Deus. Eles não me obrigaram. A minha mãe só me obrigava a ir na igreja. Isso ela obrigava. Ela falava que quando eu estivesse na casa dela, podia ter 50 anos, que eu tinha que ir todo culto. E não precisava ir para o céu, só tinha que ir no culto. Ela falava, não é obrigado para o céu, mas é obrigado a ir na igreja. Então, já que vai na igreja, vamos para o céu, né? Não adianta na igreja para não ir para o céu. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos amar a Deus, mas demonstrar em ação o nosso amor por Deus. Como ele demonstrou morrendo na cruz por nós, dando seu filho para morrer por nós, ele fez a demonstração de amor. Ele enfatizou o amor dele em ação. Mas parece, irmãos, que nós amamos a Deus mais em palavras do que em ação. Por quê?
Nós falamos que amamos a Deus. Nós viemos no culto, viemos na escola dominical. Mas demonstramos muito pouco o nosso amor em ação. E quando eu falo que nós demonstramos muito pouco o nosso amor em ação, é quando nós não conseguimos demonstrar para alguém quanto nós amamos a Deus. Quando nós deixamos de fazer algo por alguém que não está no nosso meio, que não faz parte do nosso círculo de irmandade, que não faz parte da nossa igreja, alguém que está lá fora. Alguém que está lá fora. Nós só conseguimos demonstrar o amor de Deus em nós quando nós expressamos em ação esse amor. Deus nos amou não em palavras, mas em ação. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que foi o Filho dele por nós. Ele deu o que era mais especial. Irmãos, pense que você está aqui e você é tão especial. Deus te amou tanto, mas Deus te amou tanto que ele deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário. Não foi qualquer coisa, não foi uma demonstração de amor assim. Não, irmãos, foi o melhor dele. Só tinha ele, o único filho. O único filho. Ele não deu um dos seus, ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que Jesus derramasse o sangue dele, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, caminhando, para que possamos um dia entrar no céu. Ele te amou tanto, que ele deu o Filho dele, para que um dia você pudesse estar com ele. Irmãos, já imaginaram isso? Além de ele nos criar, dele nos abençoar, ele ainda deu o seu Filho para que nós pudéssemos estar junto dele. Isso que é amor, né? Isso que é amor. E a Bíblia fala que ele nos amou muito antes do que nós pudesse amá-lo. Ele nos amou. Vamos nos colocar de pé. Vamos passar para o Salvador, que vai estar ministrando para nós nesta manhã. Vamos orar. Não precisa orar pelo ele não, irmãos. Ore por você. E nem ore pela palavra. A palavra é a palavra. Eu sempre falo que nós temos que orar por nós, para que nós possamos entender, compreender e guardar a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Pedimos agora ao Pai para que tu abra, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos, Senhor, aprender a tua palavra. Usa, Senhor, o teu filho de uma maneira extraordinária nesta manhã. Pai querido, que possamos ser daqui nesta manhã transformados pela tua palavra. Que possamos sair daqui nesta manhã, Pai, regozijando no teu Espírito, porque tu és bom e estás aqui neste lugar. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.